Olá, como vai? Tudo bem? Professor James Carvalho. Hoje com você vamos trabalhar um aspecto do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E não se esqueça, curta aí, ó, YouTube, Enem com Matheus Prado, tá? Curte lá com a gente. Então, hoje discutiremos no Enem o tema que é a virada, não é, da velha ordem mundial, a ordem da bipolaridade, a ordem da Guerra Fria para a tal da globalização. Vamos ler primeiro a questão aqui, ó. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 80 e 90 gerou expectativas que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui um mapa aqui, fiz aqui um esboço para você, não um mapa, né? Um esboço do mundo bipolar, ou do mundo da Guerra Fria. Na cor branca aqui, eu pintei para você, ó, Estados Unidos, pintei aqui o Canadá, a Europa Ocidental, o Japão e a Austrália. Dentro da velha ordem mundial, esses países formavam o chamado Primeiro Mundo, países capitalistas desenvolvidos. Além do Primeiro Mundo, havia o outro lado, não é? Que são os países que eu pintei na cor vermelha: União Soviética, Leste Europeu, China, Coreia do Norte, Vietnã, Laos, Camboja, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e na América aqui Cuba. Eles formavam o que a gente chama de Segundo Mundo. Os países do Segundo Mundo tinham em comum o quê? Eram os países que tentaram colocar em prática o socialismo real, a economia planificada. E os países que eu não pintei com cor alguma aqui, ó, América Latina, México, América Central, toda a América do Sul, a maior parte do continente africano, Oriente Médio, Ásia Meridional, uma boa parte do Sudeste Asiático, eles formavam o que a gente chama de Terceiro Mundo. Terceiro Mundo é um grupo de países que não se enquadrava nem no primeiro, porque não era capitalista desenvolvido, nem no segundo. Eles formavam então o bloco de países subdesenvolvidos. Muito bem, com o término da Guerra Fria, essa ordem não mais existe, né? Nós teremos uma ordem pautada pela globalização. Os países agora serão divididos assim: países do norte e países do sul. Então eu tenho aqui uma linha em que eu vou traçar para você que mostra quais eram os países do norte e quais eram os países do sul. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esta linha que eu estou traçando na cor azul, ela dividirá o mundo em norte e em sul. Notem que eu estou colocando toda a Europa agora, inclusive o leste europeu. Alguns autores colocarão também todos os países da ex-União Soviética, o Japão e a Austrália. Tá aqui, ó, esta linha aqui, na cor azul, que separa agora os países do norte e os países do sul. E essa separação não nada tem a ver com questões ideológicas, e sim com questões econômicas. O mundo globalizado, ele agrupa os países hoje em função de suas necessidades econômicas. Você tem aí, não é, a formação dos blocos regionais. Na América do Norte, o NAFTA. Na América do Sul, o Mercosul. A União Europeia e a APEC, Área de Livre Comércio do Pacífico. Uma outra maneira que você tem de agrupar os países hoje é em função de suas diferenças étnicas, culturais e religiosas, principalmente após o atentado às Torres Gêmeas, ao 11 de setembro de 2001. Você tem um mundo agora dividido entre, por exemplo, cristãos e islâmicos. As alternativas que se sucedem são as seguintes, ó. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta o quê? Depois da Guerra Fria. O que nós temos aqui? Você deveria assinalar aí a alternativa A: o aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo. Por exemplo, na União Europeia, você tem alguns países, não é, tentando se organizar, algumas regiões, como por exemplo a região dos bascos aqui, ó, na Espanha com a França. Na região da Catalunha, na Espanha, há uma tentativa de separatismo aqui. A questão da Irlanda, não é, onde você tem católicos e protestantes ainda não se entendendo. Então, nacionalismo que ele diz é isso. Há disputas étnicas, podemos citar aqui a questão dos curdos no Oriente Médio, a questão dos palestinos também no Oriente Médio. Além disso, você tem o extremismo religioso e o fortalecimento de ameaças como o terrorismo. Haja vista, não é, o 11 de setembro de 2001. O tráfico de drogas,
Colômbia, não é? Aqui há um tal de Plano Colômbia, que isto é, os Estados Unidos implantou bases militares aqui para tentar acabar com os narcotraficantes, não é? E o crime organizado. Crime organizado você tem também, não é? No Brasil nós temos um exemplo disso, por exemplo, o PCC, não é? Algumas organizações que realmente acabam colocando o Estado em descrédito. Então, a alternativa que você basta lá nessa questão